para o Senhor uma palavra para esse tempo. Eu digo, Deus, eu quero, sempre falo isso, né? Quero caminhar seguindo a Tua palavra, aquilo que está no Teu coração. E Deus me falou, dentre tantas coisas que foram juntando durante a semana para essa palavra, é que existe um tipo de mulheres que Deus está levantando nos nossos últimos dias. Ontem mesmo eu estava lendo um livro, estava completamente impactada. Eu fui dormir 2 horas da manhã porque eu fui obrigada, o sono não estava aguentando. Mas eu estava lendo um livro que fala muito sobre isso, sobre a voz das mulheres. E esse livro estava impactando meu coração. E eu falei, uau, é sobre isso, é isso que Deus está falando, diante de tudo que nós estamos vivendo. E as mulheres que Deus tem levantado nesse tempo, chamado para essa hora, tem características muito específicas que as qualificam para esse momento. Eu descobri que Deus está chamando as mulheres. Gente, não é comum o que nós estamos vivendo hoje. Principalmente o que nós estamos vivendo aqui em Criciúma. Olha, praticamente, eu não sei se em mais algum lugar do Brasil existe um movimento de mulheres como esse, que reúne tantas mulheres numa quinta-feira, no meio da semana, sem ser um evento. Quando nós começamos essa reunião, eu já falei isso, começamos com poucas mulheres. Eu lembro que quando nós tivemos a proposta de fazer quinzenais, eu falei, isso não vai dar certo. Né? A gente sentou em poucas e decidiu, vamos fazer a reunião quinzenais. E aí eu falei, é verdade, porque uma mulher, ela não pode ser arrancada de casa toda semana. Um dos piores inimigos da criação dos filhos, do casamento, muitas vezes é o ativismo religioso. Tantas mulheres que eram ativas na igreja, tinham reunião de segunda a segunda, perderam seus casamentos, perderam seus filhos. Dizendo que a obra de Deus era estar dentro da igreja. Nós sabemos hoje que a maior obra de Deus é dentro da nossa casa, é dentro da nossa vida. E Deus foi trazendo essa verdade para nós e falou assim, olha, o Espírito Santo vem nos guiou, não, vai ser quinzenal. Porque, inclusive, uma semana ela fica com as crianças para o marido vir na reunião de homens. E na outra semana ele fica. E isso é tão saudável, porque os homens precisam de tempo a sós com os filhos também. Como pais. E a gente foi vendo um resgate de Deus tão grande. E como Deus começou a levantar as mulheres. Mas agora não só falando daqui como uma reunião grande daquilo que Deus tem feito, e isso me assusta até hoje, porque nós estamos em plena pandemia, vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Eu imagino quando tudo voltar ao normal, quando a gente puder ficar com toda aquela quantidade de mulheres que a gente tinha aqui. Fora que nós temos aqui mais de 5.000 mulheres online agora. Aí você imagina que existe uma convocação do céu, não dá para negar. E a gente olha para a história da igreja, se você for olhar como mulher, eu acredito que eu estou falando aqui com mulheres que são profundas em Deus. Esse ambiente aqui, as pessoas falam assim, nossa, tem tanta presença de Deus nessa reunião. Eu falo para você, não se refere a mim. Se refere muito a nós juntos. Esse lugar é um ambiente de fome e sede de Deus. As mulheres que vêm para cá, elas sabem exatamente aquilo que elas vão encontrar aqui. Elas já não vêm mais assim, eu vou lá numa reunião que vai falar sobre cura da alma. Não, não é isso. Elas querem a presença de Deus. É aquilo que nós mais caçamos e buscamos, é estar debaixo da graça e da presença de Deus. A coisa mais triste que pode acontecer com um ministro, ou com uma pessoa que se diz evangélica, é ela viver indo num culto longe de Deus, onde Deus já não está mais lá. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Eu não conseguiria viver uma religião vazia, não faz parte, não dá para mim, eu não consigo. Eu quero viver a fé viva que há em Jesus, a presença de Deus. E nós começamos a perceber que há anos atrás na igreja, as reuniões de mulheres eram pequenas, vocês lembram? Eram poucas, eram reuniões de oração, glória a Deus, porque muitas daquelas mulheres nos sustentaram até aqui. Eu sou fruto de uma reunião de oração de mulheres do COC. Minha avó levava o meu nome por círculo de oração. A minha neta está meio fraquinha na fé. E aquelas mulheres, eu lembro quantas vezes, 7 horas da manhã, eu dormia na minha avó, ela dizia, minha filha, levanta que nós vamos orar. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz, Senhor? Por que eu dormi na avó? Eu chegava lá, eu me jogava num banco daquele, sempre vinha uma com um pé só para cima de mim. E dizia assim, ele vai te levar para as nações. Eu falei, tá. E eu só queria dormir. E aí, mas parece que as mulheres, e enquanto as mulheres aí fora estavam brigando por um lugar. As mulheres brigando, às vezes o feminismo, eu fico olhando assim, as feministas, né? Elas querem
um direito, elas querem viver muitas vezes aquilo que o homem vive, elas querem... E o que Deus tem para a mulher é único, desenhado para nós. A gente não pode confundir, sabe de uma coisa? A gente não pode confundir função com unção, com graça. Às vezes o homem tem uma função, nós temos outra. Isso não nos desqualifica. Eu vou dizer uma coisa para você, a melhor coisa é você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Às vezes eu tenho muita pressão para ministrar aqui no domingo. Muita gente pergunta, por que tu não ministra no domingo na igreja? Recebo mensagem, qual domingo tu vai ministrar na Abapai? Mas sabe que eu aprendi uma coisa? Já ministrei alguns domingos aqui, mas eu entendi o meu lugar nessa igreja. Deus falou comigo, eu te chamei para ensinar as mulheres, discipular as mulheres. Eu estou à vontade aqui. Eu me sinto fluindo dentro do meu propósito, do meu chamado. E a igreja precisa ouvir a voz do pastor dela. Quem é o pastor da igreja? Meu marido. E eu preciso sentar e ouvir a voz de Deus através da vida do meu marido. Entende isso? Talvez se eu estivesse aqui nos domingos, muitos domingos ministrando, talvez eu ia tirar o lugar dele como pastor dessa igreja. Entenda o que eu estou falando. Aí vai passar o tempo, eu vou vir ministrar assim, eu estou até com uma palavra já para um domingo aqui. Eu vou ministrar num domingo. Mas eu vou ministrar depois de ter estabelecido um princípio, que ele é o pastor da igreja. Aí as pessoas me perguntam, mas não tem problema com isso, não se sente diminuída? Não. Quando a gente está no nosso lugar, não há diminuição. Há alegria, há contentamento quando você está no seu lugar. E sabe o que eu aprendi? Você não precisa lutar pelo seu lugar. O seu lugar já foi conquistado pelo Senhor. Você só precisa esperar o tempo de você estar madura para ocupar esse lugar. Muitas vezes você diga, mas eu quero estar lá. Olha, se você quer estar lá, talvez já seja esse seu desejo um bom motivo de você não estar. Quando a gente quer muito uma coisa, parece que Deus, eu já falei isso aqui outro dia, parece que Deus tira essa coisa da gente e espera a gente amadurecer para realmente estar. Então eu acredito que Deus está levantando as mulheres. Mas eu não quero que você confunda isso com, agora as mulheres, estou empoderando. Gente, eu não estou empoderando mulheres, o único poderoso aqui é Jesus. O único poderoso aqui é o Espírito Santo. Nós somos aquelas que amamos os pés de Jesus e amamos estar com eles. Mas deixa eu falar uma coisa. Mateus 5 é claro que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não faz sentido, a Bíblia diz bem assim, pegar uma lâmpada dessa e colocar embaixo da cadeira. Mas ela é colocada num alto lugar. As mulheres, Deus está levantando elas nesse tempo. Deus está colocando elas no velador porque elas estão brilhando. E eu acredito que vai ser um tempo onde nós vamos ver mulheres posicionadas em lugares que nós jamais imaginaríamos ver. Outro dia, fui pegar um avião e eu sempre olho para a cabine para ver quem é o piloto. Mostro dos cabelos brancos pilotando, falou, meu Deus. Quando eu olho, era uma mulher novinha pilotando o avião. Aí eu, como mulher, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Senhor, será que é hoje que nós vamos nos encontrar? Não, quero aqui. Pode ser preconceito, né, gente? Acho que é. Porque falam mal da gente na direção, a gente dirige super bem. Super bem, pela fé. E aí, eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor. Aeroporto de Jaguaruna, gente. Aquele aeroporto não tem um monte de coisa. Fala, misericórdia. Falta um aparelho, falta um negócio. Outro dia, eu estava lá esperando para... Deus me prova, gente. Deus estica a gente. Outro dia eu estava lá no aeroporto esperando para voar. Pensa num temporal que deu na hora que um avião de uma companhia estava descendo. E aí o que aconteceu? O pessoal lá embaixo, que fica com aquelas coisas assim, estava tenso. Eles estavam tensos e todo mundo tenso porque não dava mais para voltar. O avião já estava e eles não sabiam o que ia acontecer. Porque, eu não entendo, mas não tem um aparelho ali. E o tempo fechou de última hora. Gente, na hora que o avião estava pousando, um raio atingiu o avião. Chegou a quebrar a parte da frente ali. E aí, na hora que o avião desceu, aqueles caras começaram eu falei, meu Deus, eu não quero mais voar. Eles começaram a ficar felizes porque o avião tinha conseguido voar. E aí falaram pra gente, vocês não vão voar hoje, né? Cancelaram o voo, a gente voou no outro dia, porque aquele avião era o que eu ia
que eu ia seguir e graças a Deus, né, não foi lá ficar para ser consertado. Aí eu fiz uma última pergunta. É só uma pergunta, eu com a minha mala indo para casa feliz. Eles vão consertar esse avião e é com esse que a gente vai viajar amanhã? O cara começou a rir e falou assim, não, a gente está providenciando um outro avião. Esse vai para a oficina lá deles lá. Eu falei, oh meu Deus, misericórdia. Mas a gente vê Deus esticando a gente, mas falando da mulher. E nesse dia, eu fui orando, tudo que vocês podem imaginar dentro do voo. Mas graças a Deus, aquela mulher, gente, eu fiquei impressionada com ela. Depois ela saiu, eu fiz questão de cumprimentar ela. Eu falei, olha, que legal, uma mulher, primeira vez que eu vejo como pilota. E ela assim, e a gente que viaja, a gente vê que tem certos pilotos que dão aquela batida, né? Quem viaja sabe aí, que dá aquela aterrissagem um pouquinho mais com emoção. E tem uns que tu nem sente, né? Então ela foi assim, um voo bem tranquilo. Eu falei, uau, que lindo ver mulheres entrando em lugares que elas, né, antes não poderiam entrar. Mas Deus está levantando um tipo de mulheres entre nós. Por isso que essas reuniões têm sido tão frequentes. Gente, lá em Manaus, naquelas... Tem mulheres seguindo aqui de Manaus. Naquelas comunidades ribeirinhas, no meio da floresta amazônica. Eu estava vendo um testemunho que uma mulher reuniu 30 mil mulheres dentro da floresta. E ela ainda dizia, gente, cuidado, porque aqui tem leopardo, tem leão. As mulheres... E eu falei, tem cobra. E ela falando, tem cobra. Eu disse, meu Deus. E ela contando 30 mil mulheres sedentas por Deus. Eu falo, uau! É um movimento do céu, Deus está convocando as mulheres. Mas é tão ruim quando nós somos convocados para algo que nós não entendemos aquilo que vai acontecer. Quando nós não sabemos o movimento dos céus. Algo que eu tenho aprendido a orar e dito assim, Deus, me dá clareza do propósito, da missão. Né? A gente pregou na última quinta, não fuja da sua missão. Eu só recebo até hoje foto de panela e mulher cozinhando, dizendo assim, assumi a minha missão. Gente comprando panela. Gente, ó. Eu sei que tem aquela música que é panela velha que faz comida boa. Não cai nessa, não. Porque eu comprei uma panela nova hoje, gente. É bom cozinhar na panela nova. Né? É coisa boa investir na sua cozinha. Invista na sua cozinha. Às vezes você não tem vontade de cozinhar porque também é tudo só a misericórdia de Deus. Só a graça do Senhor. Começa a comprar aquelas colheres de silicone. Entendeu? Começa a comprar umas coisas bonitinhas lá. Outro dia comprei um pegador de salada, gente, tão bonitinho. Investe. Investe no teu lugar de autoridade. É sério, faz muita diferença. E Deus tem levantado as mulheres para um tempo muito específico. Só que eu percebi que existem características das mulheres que Deus tem procurado. Características geradas por um tempo e propósito. Mas uma das coisas que eu acho muito impressionante, que eu tenho lido, até outro dia eu estava conversando também com a Kellen, a gente viajou e eu estava conversando com ela. Ela estava falando para mim, e eu já tinha ouvido isso uma vez, que a moralidade de um país é muito desenhado pelas mulheres. É muito conduzido pelas mulheres. Né? Todo país tem uma moralidade. Infelizmente, no Brasil, a gente vê muita sensualidade. Né? As mulheres da nossa nação, quando vão falar do Brasil, o cartão postal do Brasil é o carnaval. Né? É uma mulher seminua. E eu converso com muitas brasileiras em outras nações e elas falam do preconceito que elas sofrem nas outras nações, né? E as brasileiras também são o ranking número 1 da prostituição, porque muitas das brasileiras, né, estão aí em outras nações se prostituindo, fazem parte desse comércio. E não só isso, o tráfico de mulheres, gente, a gente vai para outros lugares do Brasil, você começa a enxergar de uma forma tão nítida isso. E a moralidade de um país é o que conduz muito. Sabe, nós somos, o país, olha o que eu vou falar para você. O nosso país, botar as estruturas do nosso país, se refletem nas canções que ele canta. A estrutura moral de um país está nas suas canções. Porque a canção é a expressão máxima. Aí eu pergunto para você, quais são as canções do Brasil hoje? Entende o que eu estou falando? Outro dia eu vi uma moça que ela tem mais de 25 milhões de visualizações. Ela fez vários vídeos, sabe? Totalmente assim, gente.
eu falo, meu Deus, guarda os nossos filhos. E ela é um ícone na nação para muitas meninas, para muitas mulheres. Só que, engraçado que enquanto o diabo expõe essas mulheres e faz delas um objeto, Deus está escondendo as suas mulheres. Enquanto os outros exércitos, se você vê a nação de Israel, enquanto os outros exércitos tinham grande quantidade de inimigos, Deus ia lá e pegava pouquíssimos. E dizia, é com vocês que eu vou lutar. Porque com Deus não é a quantidade, mas é a qualidade. Então Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de algumas mulheres e homens que sejam cheios dele, íntegros e se posicionem nesse momento e nessa hora. Essa é uma hora de muita influência. A moralidade de uma nação está nas mãos das mulheres. Quer ver? Abre em Provérbios, do ladinho de Salmos. Isso. Provérbios 1:8. Que está escrito assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Gente, olha isso. Filho meu, ouve a instrução do pai. O pai instrui, mas não menospreze o ensino da tua mãe. Uma das partes, desde das mulheres primitivas, gente, tudo, isso a gente estudou na escola. Sempre foi a pedagogia. A mãe é a pedagoga da casa. A mãe é do ensino. A mãe é que faz administrar. É impressionante, você vai ver. Muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo, lá em casa, vou falar lá de casa. Eu não gosto de ir no supermercado, não gosto. Para mim, no mercado, eu vou por amor, assim, um amor muito grande. Ou quando eu quero fazer alguma comida especial, não vai dar tempo de ter uma passada, eu vou. Mas eu não gosto. Tem gente que é uma festa. Eu tenho uma amiga minha que se arruma, ela diz assim, é um evento, eu vou para o mercado. Eu não suporto. Assim, eu não gosto. E eu me sinto perdida dentro do mercado. Ai, que é? Aí eu começo a me distrair com tudo. É porque eu acho que eu sou aquele tipo de pessoa, como é? Que fala. Eu preciso tomar Ritalina, como é que é o nome daquilo? Como é que é? TDA, né? TDAH? Eu acho que eu sou esse negócio aí. Está amarrado. A gente já faz, já amarra. Mas eu me distraio, eu chego no mercado, gente, eu vou comprar um desodorante, eu começo a olhar todos os desodorantes. Enfim, e aí, quem vai lá em casa é o Telmo. Eu faço uma lista. Aí antes eu tinha um grande problema, ele ia no mercado, ele encontrava crente no mercado. Aí dizia, 1h30, ele não chegou ainda. Aí eu mandava um áudio, amor, despede a pessoa que está se conversando e vem para casa. E era justamente isso. Daí eu falei, amor, quando tu for no mercado, explica para as pessoas, glória a Deus, amém, irmão. Ó, se você encontrar ele no mercado, já sabe. Glória a Deus, irmão, mas vai comprar, irmão, vai. Aí ele traz para casa. E ele joga em cima da bancada, não sei se teu marido é assim também. As bolsas, né, ai. E sai para viver a vida. Aí as bolsas ficam comigo. Aí eu vou tirando, vou guardando, né, assim. Ele traz e eu administro. É como que o pai, ele aponta o caminho, mas a mãe ensina como chegar lá. Entende isso? A mãe é essa parte administrativa da casa. Claro que tem maridos que cozinham. Aqui a gente tem o chefe Gustavo, a dona Gisele se senta, se arruma, eu fico de cara. E ele faz o jantar. E ela ainda ri da gente. Ai, eu não vou cozinhar. Eu falo, ai. Claro que existem aí vamos botar assim, realidades diferentes. Mas a grande maioria, nós fomos chamadas para quê? Para administrar o que é trazido para nós. Nós temos esse poder. Um homem coloca uma semente pequenininha, microscópica, dentro do nosso útero. O que acontece? A gente tem o poder de transformar num bebê. Deus deu para nós essa graça de gerar coisas, de transformar coisas pequenas e fazê-las ficarem grandes. É da mulher. Não é à toa que eu e você fomos chamadas de edificadoras. Meu Deus, eu penso assim, um trabalho tão... Porque assim, edificar é uma pedreira, se vocês são pedreira. É um trabalho muito masculino, de edificação. E Deus falou assim, não, eu coloquei essa estrutura para você, mulher. É você que edifica, é você que constrói. O homem traz o material, mas quem constrói é a mulher. E olhando para esse prisma, eu entendi que até em Tito fala, né?
que o lugar da mulher é ensinar outras mulheres. E eu acredito que por esse motivo, Deus está levantando as mulheres da nossa nação. Porque hoje a nossa nação precisa de ensino. Você vai olhar para a igreja brasileira, você vai ver às vezes uma igreja muito menina ainda. Uma igreja que está assim, os dons do Espírito. Uma igreja que ama o Senhor, mas infelizmente não foi ensinada naqueles fundamentos mais preciosos. Você vê às vezes uma igreja perdida. Às vezes você tem que voltar nos fundamentos. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa e eu pensei assim, eu vou falar tal coisa com ela. E aí quando ela foi abrir o coração dela para mim, eu falei, poxa, eu não posso falar isso ainda para ela. Ela precisa ser fundamentada com outra palavra ainda. Ela precisa de leite, entende? Paulo falou, olha, eu queria tanto dar um alimento sólido para você. Eu queria tanto dizer palavras profundas de Deus. Coisas que Deus vai fazer nos próximos anos. Trazer a igreja para um lugar de estar fundamentada na palavra. Mas eu ainda percebo que eu preciso dar leite. E ainda ele fala mais. Vocês que tomam leite, vocês já eram para estar ensinando. Olha o que ele diz. Vocês já eram para estar nos ajudando, mas vocês ainda precisam de um leite. E foi aí que Deus falou comigo, que por isso que Ele tem levantado as mulheres para esse tempo, no ensino. Escute isso. Mulheres que têm paciência com outras mulheres, com outras famílias. Mulheres que têm paciência para ensinar, para estarem juntas, para rasgar o coração. Às vezes você vai dizer, eu vou ensinar o quê? Às vezes o fato de você abrir a sua vida, partes da sua vida, experiências com Deus, ensina pessoas. Gente, eu aprendo tanto. Eu digo assim, que eu sou uma construção de boa parte de várias mulheres da minha vida. Eu agradeço a Deus, sabe? Eu não me sinto menor por aprender. Às vezes tem coisas que eu não sei fazer. Hoje eu estava olhando lá no meu banheiro, tem um carunchinho lá onde a gente toma banho, porque não é assim no inverno, água muito quente. Às vezes você sai, você não consegue abrir a janela, né? O box você fecha, mofa. Aí fica aqueles pretinhos entre o rejunte, né? Aí eu falei, tem um produto, eu pensei, tem um produto que é só borrifar ali, que fica branquinho na hora. Aí eu pensei, no próximo banho eu vou fazer isso. Eu já vou vir com... Isso é coisa de mulher, porque um homem nunca. O Telmo nem sabe. Para ele o banheiro está limpo, maravilhoso. Aí eu pensei, não, mas eu não vou fazer. Aí me veio assim, não, faz um story sobre isso. Ajuda outras mulheres também a limpar o banheiro. Eu falei, misericórdia, Senhor. Mas sabe, nós precisamos de coisas pequenas, de aprender coisas pequenas uma com as outras. Outro dia eu queria fazer um bolo de chocolate. Falei, Karina, me manda aí a receita do bolo de chocolate que tu faz, que a Bela ama. Me ajuda, nós precisamos ajudar umas às outras. E as mulheres foram chamadas para essa hora. Mas eu aprendi que a voz da multidão não pode ser a voz de Deus no nosso coração. Eu tenho aprendido que a multidão ao nosso redor, as pessoas vão falar muitas coisas a nosso respeito, mas essas coisas não podem nos guiar. Entende isso? As pessoas, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo. E Deus tem falado assim comigo, você precisa ouvir a minha voz nessa caminhada comigo. E eu sei que eu estou falando para mulheres que estão aqui, que querem Deus de verdade, e para mulheres online que depois vão assistir essa ministração daqui a alguns anos. E você está desejosa de viver a vontade de Deus. Você quer mais de Deus. E Deus está falando para você, ouça a minha voz. E eu tenho pensado muito nos últimos dias sobre as nossas disciplinas interiores. Eu fui convidada para um congresso muito, muito lindo, de uma pastora muito preciosa lá em Brasília. O nome do congresso se chama Transformação Extrema. E é tão lindo um tema como esse, né? Eu olho para a minha vida, eu vi uma transformação extrema na minha vida. Quantas aí tiveram uma transformação extrema dentro da sua casa, da sua família, do seu coração? Mas na hora que eles me pediram assim, pastor, a gente quer a arte. Eu sou o desespero dos mídias, de todas as igrejas que eu vou ministrar. Porque, gente, às vezes eu subo no púlpito e não sei qual palavra que eu vou ministrar. Eu estou dependente do Senhor. E eles pediram, e eu falei, meu Deus, eu não tenho uma palavra específica ainda. E na hora, no meu espírito, veio assim, transformação interna. Aí eu falei, uau, toda transformação extrema começa com uma transformação interna. E eu comecei a falar sobre aquilo que eu tenho vivido, eu tenho pedido muito para Deus. E uma das coisas que eu tenho colocado em prática, eu quero compartilhar contigo hoje, é a meditação. A Bíblia fala em Salmo 1, que nós precisamos meditar domingo à noite. É de dia
e de noite. E aí você passa por uma palavra dessa, está em Salmo 1, né? Você passa por uma palavra dessa, meditar, amém, nas Escrituras. Porque geralmente eu tinha o meu momento de devocional, escute isso. E se eu não tivesse meu momento de devocional, eu gerava um peso dentro de mim. Eu não passei uma hora com Deus. Sabe aquela coisa? Mas eu passava às vezes meu momento de devocional, escute isso. Eu passava um momento e depois, todas as horas do meu dia, eu não estava pensando na palavra que eu lia. Eu estava pensando em outras coisas, vivendo o meu dia. Eu aprendi agora, e eu estou praticando, gente, a meditar. Só que é uma coisa também que eu achava que era só para meditar na palavra. Eu vou ter que meditar qual versículo mesmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do todo onipotente. Ele, né? Eu começava a pegar alguns versículos chaves e eu começava a meditar. É lógico que eu mergulhava neles, porque a revelação vem com a meditação. Eu descobri isso, gente. Às vezes algumas mulheres querem ter revelação da palavra em 5 minutos. Eu descobri que a revelação precisa de meditação. Você vai pegando cada palavra e vai degustando de uma forma diferente. Mas existem outras coisas que eu aprendi meditando. Deus falou assim, medita na tua família. E sabe aquele dia que a gente está cansada? Que parece que você só consegue ver as coisas ruins. Você está com dor no corpo, você está cansada. Você não conseguiu fazer aquilo que você queria, não deu tempo. Num dia como aquele, eu lembro que houve uma falta lá em casa. Eu não sei se faltou alguma coisa lá em casa, eu fiquei muito chateada. Eu falei, faltou isso logo agora que foi faltar. Na hora, porque eu estou com esse lance da meditação, na hora, eu meditei no que estava acontecendo. Deus falou, que bom, que você tem uma família. Que hoje faltou isso. Agradeça, porque você tem uma família. Eu lembro que eu fui pegar o cesto de roupa suja. Eu falei, quando eu cheguei, eu falei, que tanta roupa suja. Eu falei, mas que bom, é porque minhas filhas são saudáveis. Que bom ter esse cesto de roupa suja. Eu tenho um cesto, eu tenho a roupa que está suja, eu tenho a máquina para lavar. Eu comecei a entrar no lugar de meditação. E sabe o que eu aprendi? A gratidão escondida na meditação. Eu comecei a agradecer mais a Deus pela minha casa, pela minha família, pelo meu casamento, pelas minhas filhas. Pela vida que eu vivo com Deus, eu comecei a ser mais grata. Deus começou a me ensinar. E aí, dentro desse lugar, Ele disse assim, filha, eu estou chamando as mulheres para um tempo específico nessa nação. E eu quero que você ministre às minhas filhas, que é verdade, eu estou as chamando. Há um chamado para nós como mulheres. E talvez eu vá distribuir essa ministração em várias outras, porque eu não consigo fazer tudo num dia só. Mas hoje, eu quero falar de uma específica. Um tipo de mulher específico que está aqui, e sei que muitas estão me ouvindo. São as mulheres que foram chamadas de libertadoras. Nós estamos precisando nos últimos dias de mulheres que têm chaves para libertar outras mulheres e famílias e casas. É interessante porque você encosta numa mulher e você às vezes destrava uma mulher. Você não está destravando uma mulher, você está destravando uma multidão de mulheres e famílias que está atrás dela. E eu comecei a aprender, e eu disse, Deus, as libertadoras, inclusive a nossa arte, eu ia colocar libertadoras, eu disse, não, eu botei esse tema, Deus está chamando as mulheres. Porque eu creio que existem outros tipos de mulheres que Deus está levantando. Mas eu quero começar pelas libertadoras. E eu queria falar sobre a primeira característica de uma mulher libertadora. Talvez você vai se achar hoje aqui. Você nem sabe que você é uma libertadora, porque essa é uma característica dos libertadores. Eles ficam meio viajando. Você vai ver, a maioria dos libertadores da Bíblia, eles viajavam o tempo inteiro. Tentavam fugir desse lugar. Você já pode se identificando aí. Eles queriam Deus, andar com Deus, mas eles não queriam Deus, não, Deus, isso não. E uma das primeiras características de um libertador, de uma libertadora, é que as chaves que ela tem para destravar outras mulheres vieram dos poços aos quais elas foram jogadas. Essas mulheres têm chaves não porque elas compraram, mas pelos poços que elas foram jogadas. E aqui eu não vou abrir agora, mas eu quero falar da vida de José. José teve a chave de um celeiro num tempo de fome. Se você não conhece a história de José, se não me engano, está em Gênesis 37, por ali, 39. A história de José, você pode ler em casa. Mas as chaves do celeiro que José abriu para uma multidão estavam no poço da ingratidão, da traição que ele foi jogado. Os libertadores têm histórias de poços,
têm histórias de rixas familiares. Os libertadores, eles têm palavras específicas que foram geradas no momento de maior dor da vida deles. Eu estava outro dia muito nervosa. Eu ainda tenho muito... Eu sempre sofri com a insegurança, desde pequena. Talvez pelo meu histórico de vida. Eu sempre tive muita insegurança. Eu lembro de ter 5 anos de idade e tremer muito. Tremia de medo. Tinha muitos medos, desde pequena. E uma das coisas que Deus veio na minha vida foi se colocando como um pai para mim. Sabe, Deus sempre foi me dando segurança, me segurando. Deus me deu um marido, olha, uma das características do meu marido que eu posso dizer é segurança. Eu posso falar a pior coisa para o Theo, falar, Theo, amor, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ele compra a briga por mim, ele me coloca para trás, ele me defende, ele é um protetor. Ele é a expressão de Deus na minha vida, em dar segurança. Mas mesmo assim, eu ainda luto com insegurança. Geralmente, quando eu vou vencer algum desafio, hoje eu tenho coragem, porque a coragem não é a ausência do medo. Eu já aprendi a lidar com isso. Mas sempre eu preciso lutar contra a insegurança. Em todas as áreas. Gente, eu vou fazer um bolo, eu fico insegura. Principalmente, tem uma visita lá em casa, eu já começo a pensar, não vou dar conta, eu vou queimar, vai dar tudo errado. Eu não vou conseguir. Eu posso fazer aquela lasanha milhões de vezes, mas no dia que eu vou receber alguém, é uma insegurança boba. Em áreas, meu Deus. Se eu contar que eu vou passar vergonha. E aí, eu estava para um desafio muito forte para mim. Vivendo um desafio daqueles, gente, nervosa. Cada dia que passava perto do desafio, chegava a me dar aquela taquicardia, assim, o coração disparava. Eu dizia, não vou dar conta desse desafio, meu Deus. Ai, que vergonha que eu vou passar, Jesus. Eu não tenho nada para dizer, meu Deus. Por que o Senhor faz isso comigo? E aquela coisa toda. Quando eu estou num lugar e chego, eu recebo uma ligação. Eu recebo a ligação do pastor Juscelio. Falei, meu Deus. Primeiro manda uma mensagem, posso te ligar? Eu falei, eita. Quando um pastor diz assim para ti, né? Eu falo, meu Deus. Eu falei, pode. E aí, eu falei, fala, pastor. E ele disse assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. A insegurança é um inimigo que vai bater todos os dias na tua porta. Cabe você a fechar a porta para ele todos os dias. E ele disse assim para mim, mas sabe de uma coisa, filha? Deus me falou que as palavras que você tem derramado pelo Brasil, as palavras que você tem construído lá naquela reunião de mulheres lá em Criciúma, fluem dos poços que você foi jogada. Parece que Deus vai lá nas entranhas daquilo que tu vive e traz uma palavra revelada e viva para alimentar outras mulheres que às vezes estão na escuridão vivendo e não sabem por que estão vivendo. E eu aprendi que todo libertador um dia foi jogado num poço. Às vezes pela família, pela crítica de pessoas, entende? Não acreditaram. Só que quando a pessoa acha que o poço é o fim, Deus faz do libertador só um começo para ele. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas mulheres que foram jogadas em poços. E você diz assim, é o fim, mas eu já quero dizer para você, esse lugar que você sofreu trouxe para você uma chave para libertar outras mulheres que estão nos mesmos poços e que precisam daquilo que Deus derramou na sua vida. Segundo, as mesas que Esther construiu com o rei. Os libertadores, ele tem o poder de construir mesas e libertar pessoas. Deus mostrou isso para mim que tão interessante que Esther jejua antes de ir para a mesa. E aí Deus me disse, filha, a mesa é um lugar de libertação. Eu gero libertadores para as mesas. E existem algumas mulheres que a mesa da casa delas cura pessoas, liberta pessoas. É uma mesa simples. Muitas vezes ela tem o dom. Gente, tem gente que tem o dom de receber e pôr a mesa. Não dá para explicar. Eu já descobri que é dom. Eu fico perdidinha. Parece que eu nunca dou o suficiente. Mas tu vai numa casa de uma pessoa que tem o dom, ela faz do nada o tudo. Eu lembro de outro dia, a gente estava numa casa, não tinha nada. Ela disse, eu vou fritar umas bananas. Gente, da fritura das bananas, ela fez uma farofa. De repente ela fez uma mesa com aquela farofa, café, daqui a pouco apareceu tanta coisa.
E era tão aconchegante, porque Deus deu a chave da mesa, o dom de libertar através da mesa. E muitas mulheres desprezaram isso durante anos. Mas deixa eu te falar, você é uma Esther. Porque quando Esther, escuta, quando Esther foi libertar o povo dela da opressão, ela usou a mesa para falar com o rei. Ela levou, sabe quem para a mesa também? O inimigo dela. Eita! A mesa é um lugar de libertação. E a mesa é um lugar que derrama autoridade sobre a sua vida. Talvez você desprezou sempre as tuas mesas. Mas sabe, se você é uma mulher das mesas, me convida. Quero estar aí sentada na tua mesa. Verdade. Às vezes tudo que a gente precisa é sentar numa mesa. Para ser curado. Para ser liberto. Mas eu não tenho uma palavra. Você não precisa, o teu bolo de milho faz o serviço. Entende? A presença. Aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Outra coisa que eu quero falar. As frustrações preparam os libertadores. Se você é uma mulher frustrada, que foi frustrada, se prepare. Talvez Deus esteja chamando de libertadoras. Todos os libertadores têm uma história de fracasso, de falência, na mesma área, que seriam usados para libertar outras pessoas. Eu falei alguns anos atrás uma mensagem aqui, ferida fechada, ministério aberto. Nos lugares que você foi mais ferido, flui uma autoridade, que vai ser nesse lugar que Deus vai mais te usar na vida das pessoas. A graça, a unção. Eu conheço casais que começaram numa situação financeira tão difícil, gente. Conheço gente que, olha, difícil, sem dinheiro, sabe, aquele começo. E Deus os prosperou, abençoou. Hoje eles sentam em mesa com pessoas ajudando. Aí outro dia eu estava vendo essa questão, falei, meu Deus, como que pode? Eles foram machucados nessa área, conseguiram vencer essas frustrações, e o Senhor deu chaves na mão deles, que hoje abençoam outras famílias. Naquilo que foi, sabe, eu lembro de um dia, um irmão nosso contando, sobre que ele comprou o carro errado, comprou na hora errada, teve que devolver, passou vergonha, ficou andando de ônibus. E eu vi ele contando essa história para um outro cara, que estava na mesma situação. E eu falei, meu Deus, como que... E hoje, graças a Deus, ele tem o carro dele, mas eu digo assim, meus, como que as nossas feridas, as nossas frustrações são chaves para a vida de outras pessoas, quando nós vencemos, quando somos curados. Sabe, os libertadores, essa é uma característica que eu acredito muito, eles são desbravadores. O que é ser um desbravador? É ir em lugares que a sua galera não foi. Você é um desbravador da tua turma. Das pessoas do teu convívio. Eu lembro de situações, de pessoas, você vai se encaixar nisso, que foram na frente, saíram de um grupo e foram para outro lugar na frente. Já viu isso acontecer? Parece que desliga relacionamento, fica uma coisa tão estranha. E o povo que fica critica, né? Fulano vai se perder. Já viu essa história? Gente rindo. Fulano vai se perder, coitada. Toda errada. A coitada está seguindo a voz de Deus, né? Aí daqui a pouco aquela que falou está junto. Fulana, me inclui no teu grupo. Eu lembro que um dia eu estava orando por um casal aqui da igreja. Eu estava orando por eles, muito forte isso. E Deus me mostrou assim, filha, eles são desbravadores. Eles são libertadores, mas eles estão desbravando. Eu coloquei na mão deles um facão num caminho, eles estão abrindo caminho. E aquele que abre caminho se fere muito. Passa por coisas que os outros não vão passar. E eu lembro que eles foram muito criticados, gente. Muito criticados. Muito criticados. Eles quebraram mesmo um esquema de religião. Eu não posso ser muito clara aqui, entende? Falar em parábolas. Mas, depois de alguns meses, essas mesmas pessoas que apontaram e falaram, vocês estão errados, vocês estão loucos, dizem, me ajuda. Então os desbravadores precisam ter esse coração. Por isso que você não pode ouvir a voz da multidão. Por isso que muitas vezes para você viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que deixar o bando. Foi o que Deus falou para Abraão. Por favor, sai da tua terra, da tua parentela. Sai desse povo que acha que te conhece, para uma terra que eu vou te mostrar.
A Bíblia diz, né? Jesus falou que o profeta que não tem honra na sua própria casa. Às vezes, Deus precisa tirar você de cenário, tirar você da sua terra. Escute isso. Tem muitas pessoas que estão sendo transicionadas geograficamente. E estão dizendo, você é louco, você é doida. Daqui a pouco eles estão tudo aqui. É assim, gente. O desbravador, por isso que você precisa, se você é uma libertadora, uma desbravadora, você está descobrindo hoje, você precisa ouvir a voz de Deus. O que é que Deus está falando para você? Muitas vezes eles vão na frente. E o que me deixa mais impressionada sobre os desbravadores, que às vezes o impulso que joga eles para fora não é empolgação. Ai, que bom, nós vamos sair. Muitas vezes é a dor que faz ele sair de um lugar e ir para outro. Entende isso? O movimento, a mola precursora que fala, né, o gatilho. Para de achar que a vida com Deus é tudo alegria e felicidade. Calma, tem momentos de dores. Jesus não escondeu, ele falou assim, ó, no mundo você vai ter aflições. Mas essas aflições muitas vezes são o gatilho para que você viva a vontade de Deus para a sua vida, para que você seja movimentado. Lembra de Elias, que a água do rio secou para ele ser movimentado? Se a sua água do seu rio está secando, Deus está te movimentando. E para mim, para embasar o que eu estou falando, de um desbravador bíblico, João Batista. Inclusive, ele foi chamado daquele que ia preparar o caminho, pavimentar o caminho. Nós estávamos num retiro, a Lani teve um sonho. Gente, eu vou ministrar nos lugares, eu levo tudo elas para orar por mim. Eu digo, vai orando aí. Entra em guerra comigo. E a Lani teve um sonho. E ela disse que no sonho, as mulheres eram como formigas. Já viu como é que é um formigueiro? Quando elas ficam desbaratinadas, as formigas. Porque se você for ver um formigueiro tranquilo, elas andam tudo em filinha, não é assim? Entra e sai, aquela coisa perfeita, não dá para explicar. Mas se acontece alguma coisa, elas ficam tudo sem norte. E ela disse assim, eu sonhei que as mulheres estavam como formigas, todas sem norte. E ela disse, de repente alguém vinha e pavimentava o caminho para que elas pudessem passar. E eu falei, uau. E Deus me deu a palavra daquele dia, me confirmou o que estava acontecendo naquele dia. João Batista foi esse que preparou o caminho para o que Jesus ia fazer. João Batista, ele começou a trazer, ele disse assim, ó, alguns eu vou ter que descer e outros eu vou ter que subir, porque ele ia fazer o quê? Pegar os vales, ia aplanar os vales e descer os montes também. E eu percebo que João Batista foi aquele que aplanou o caminho e preparou o caminho, mas João Batista era estranho, um desbravador estranho. Ele vestia roupas totalmente diferentes do que o povo vestia, vivia no deserto e comia coisas estranhas. Eu conheci alguns desbravadores, homens e mulheres de Deus, eles realmente comem coisas estranhas. Eu não estou falando de comida simplesmente... É engraçado que quando a Ana Paula veio ministrar aqui, eu levei ela num restaurante dela assim, foi muito engraçado. E eu pedi lá um risoto, ela assim, moço, tem cordeiro? Aí eu falei, cordeiro, Ana? Eu quero comer cordeiro. Daí ele assim, não, tem cordeiro, a gente tem aqui um risoto de cordeiro. Ah, então por favor, o risoto de cordeiro. Daí eu falei assim para ela, tu gosta? É que Jesus comia cordeiro. Eu falei, Os libertadores, eles são diferentes, né? Aí eu fiquei assim para ela, tá. A Bíblia diz que João Batista, ele comia mel e gafanhoto. Ainda bem que ela não falou que ela queria comer o que o João Batista comia. Mas eu parei para pensar que espiritualmente, você vai ver uma libertadora, uma desbravadora comendo coisas diferentes. Está todo mundo ouvindo a mensagem da fulana no YouTube. E ela está lá ouvindo um cara que ninguém sabe quem é. É um gafanhoto no meio do deserto. É sério, gente. A comida é diferente. Todo mundo está lendo lá aquele autor da ajuda do alto. Não, né? Da autoajuda. Ai, como isso, como aquilo. Lendo sobre como vencer, como não sei o quê. E a outra está lá, como ser esmagada por Deus. Masoquista. Lendo as palavras de Spurgeon. Que extrai de dentro da gente assim, tu pensa, eu não sou crente. Tu lê um livro de Spurgeon e fala, misericórdia, tem que me converter de novo. A comida é diferente. A comida
O que você come fala muito de você, eu já falei isso. Todos os desbravadores. Só que, diante de todas essas características, para terminar, eu vou falar de um dos maiores inimigos que todo libertador tem, que toda mulher libertadora tem. O nome desse inimigo é a pressa. É o agir na hora errada. Para mim, um dos grandes libertadores bíblicos foi Moisés. Deus chamou ele para libertar o povo do Egito. Quem viu, né, aquela série Os 10 Mandamentos, teve bem essa visível, o chamado de Moisés. Ele foi chamado para libertar o povo. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele recebeu o chamado de libertador ainda quando ele nasceu. Todo libertador vai ter uma tentativa de assassinato contra a tua vida, contra a tua fé. Porque Moisés, tentaram matar todos os meninos quando Moisés nasceu. A mesma coisa aconteceu com quem? Com Jesus. Quando Jesus nasceu, Herodes fez a mesma. E sabe de uma coisa? Quando Moisés, ele já é um pouco mais jovem, adulto, ele faz algo. Ele mata um egípcio, tentando libertar um filho, um Israel. Filho de Deus. E ele diz, a Bíblia diz que ele esconde aquele egípcio na areia. Mas alguém vê, ele é descoberto e ele se esconde num deserto. Eu aprendi que libertadores podem querer agir na hora errada e na sua vontade, na sua força. Coisa mais triste que pode acontecer conosco, quando a gente usa um dom que Deus nos deu da maneira errada e na hora errada. Quando a gente usa do jeito errado. E esse para mim é um dos maiores dos temores que eu posso ter. Eu digo, Deus, eu quero funcionar contigo, eu quero estar contigo. Mas não me deixa errar. Não me deixa usar o dom de libertação para machucar pessoas. Para ferir pessoas. Mas algo acontece na vida de Moisés, e eu quero falar, para terminar sobre isso, que Deus esconde Moisés na fenda de uma rocha. E Moisés faz uma oração e ele fala com Deus, e eu creio que essa é, para mim e você, a nossa oração de hoje. Queria que você abrisse para nós finalizar Êxodo 33, 12. E eu já queria chamar aqui o grupo de louvor. Êxodo 33, 12 diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste que enviarias comigo? Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. E se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que essa nação é teu povo. E o Senhor respondeu a Moisés: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Ele diz o seguinte: Deus, é a tua presença na nossa vida que faz a diferença entre nós e os outros povos. E o Senhor respondeu: Moisés, então, peço que me mostres a tua glória. Moisés faz um pedido: ei, eu sei que o Senhor vai nos acompanhar, mas mais do que isso, mostra a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade. E eu anunciarei diante de você o meu nome, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, Moisés, pois ninguém pode ver e continuar vivo. E o Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim, na fenda. E quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas, meu rosto, porém, ninguém poderá ver.
Deus transforma Moisés através de esconder ele na fenda da rocha, num lugar escondido. É por isso que o ministério público nosso, as coisas que você faz para Deus publicamente, elas esgotam você. Escute o que eu vou falar. É por isso que depois de algumas coisas que você faz, você fica esgotada. Porque o único lugar de revelação de quem Deus é está na fenda da rocha, no lugar escondido. Deus podia ter dito assim: olha, Moisés, quando você estiver frente a todo Israel, passando pelo Mar Vermelho, eu vou passar toda a minha bondade por você. Não foi isso que ele disse. Quando ninguém estava, ele falou: na fenda de uma rocha, escondido, num lugar totalmente improvável, eu vou passar toda a minha bondade por você. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? A fenda de uma rocha. Eu não sei se você está sendo convidada pelos seus amigos, pela multidão ao seu redor, a caminhar sozinha. Não sei se você está sendo tentada a andar no movimento que esse mundo anda, tentada a pensar como esse mundo pensa. Mas existe um convite aqui nessa noite para mim e para você, que você vá para a fenda da rocha e permita que Deus coloque as mãos naquele lugar e faça passar por você toda a bondade dele. A Bíblia diz que houve uma transformação dentro de Moisés. E a pergunta para você é nessa noite: será que eu posso te colocar chaves nas tuas mãos? Será que você é minha libertadora, a minha desbravadora para essa hora? Talvez você chegou aqui nessa igreja hoje, sabe o que? Buscando respostas para a sua vida, para o seu casamento. Quantas mulheres estão aqui pela primeira vez? Pode levantar a mão, bem alto. Talvez você veio porque a sua amiga ficou insistindo para você vir. Você precisa conhecer aquela reunião. É uma benção. Aí você já não aguentando mais, você veio. Mas sabe, essa reunião pode ser para você uma sarça ardente, que vai lembrar do propósito, vai lembrar de quem você é. Eu vejo Deus levantando hoje mulheres aqui libertadoras nesse lugar. Tem uma graça, uma unção nesse lugar. O Senhor quer te esconder na fenda de uma rocha e passar sobre você toda a bondade dEle, toda a graça dEle e trazer revelações profundas sobre a sua